Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Espero que você esteja num dia maravilhoso, que o dia hoje sorria para nós e que nós possamos contemplar a obra perfeita do Senhor. Amém? Vamos então hoje a nossa mensagem, continuando aí com a nossa função de intercessor, de nos interpor, de sermos mediadores, de promover um encontro, a reconciliação, a união. A mensagem de hoje é levando as cargas embora. A palavra de Deus em Romanos no capítulo 12, versículo 15 está escrito: chorem com os que choram. Em Gálatas no capítulo 6, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, tá? Se nós formos analisarmos esses dois versículos, quem hoje em dia quer chorar com os que choram? As redes sociais estão correndo por aí, afastei-me da pessoa que chorava ou que era negativa, até o meu humor melhorou. Não é assim que está sendo divulgado, compartilhado? Quem quer levar os fardos uns dos outros? Quem quer suportar o fardo um do outro, né? Olha só, nós devemos compartilhar não só a dor do outro, não só o fardo do outro, mas nós devemos tentar fazer carregar esse fardo do outro e jogar fora. Ou seja, não devemos simplesmente levar os fardos de nosso irmão ou irmã em Cristo Jesus. Nós temos que pegá-los e jogar fora. É uma grande diferença, não é? Porque uma significa somente compartilhar o problema com o irmão e a outra significa em ajudá-lo a pegar esse fardo e lançar fora. Isso é tão incomum hoje em dia, né, irmãos? Porque muitas vezes uma pessoa está passando por alguma dificuldade e o que nos remete a nós, muitas vezes a gente vê, ao invés de suportar ou ao invés de compartilhar e auxiliar esse irmão a sair desse problema, a gente acaba afundando ele mais, né? E aí aqui nós vamos explicar o que significa a palavra suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suportar não significa que eu tenho que tolerar o irmão. Não é nesse sentido que está no versículo. Eu vou tolerar aquele irmão é tão chato, tão insuportável, mas a Bíblia manda eu suportar. Não é nesse sentido. A palavra suporte aqui é você suporta. Sabe quando você faz um estaleiro para cultivar chuchu, uva? Aí você coloca lá, eles crescem, vai subindo no estaleiro e aquele estaleiro é o suporte para que o chuchu, para que a uva, ela cresça bem, cresça saudável. É nesse sentido que a Bíblia está falando, ser suporte. É nesse sentido. Então a Bíblia está falando para nós o quê? Nós suportarmos, sermos suporte, auxílio. O irmão tá carregando uma saca de feijão, você ir lá e quebrar uma vassoura e trazer um pau. Não precisa quebrar a vassoura, não é pra quebrar a vassoura. Vem na cabeça. Pega um pauzinho de vassoura lá, bota no saco, o irmão carrega um pedaço de um pau do lado, você carrega o outro pedaço do outro e os dois juntos carregam a saca. Isso é suporte, irmão. Isso é esse suporte que esse versículo está falando, suportar as cargas uns dos outros. Não é tolerar, é ser suporte. Quando Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, orienta a suportarmos uns aos outros, em Colossenses no capítulo 6, no versículo 13, e em Efésios no capítulo 4 e 2, ele não está dizendo simplesmente que é para nós tolerarmos, aturarmos essa pessoa. Não. Ele está dizendo literalmente, ombreie com ele, coloque o peso dele metade, metade. É metade para você e metade para ele. E para que isso aconteça, a intercessão, entre aspas, encontrar será de extrema importância. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não tem como suportar o irmão, no sentido de ser suporte, não tem condição de oferecer dinheiro, uma cesta básica, uma consulta médica, um remédio, a gente não tem condição de pagar um aluguel, uma água, e a lista é infinita. A gente não tem condição de arrancar ele da depressão, a gente não tem condição de arrancar ele de uma ansiedade, a gente
não tem essa condição. Então nós vamos trazer este suporte no encontro aonde? No encontro da mediação, da intercessão, ok? Vamos encontrá-los de outra forma. Em outras palavras, nós devemos nos colocar ao lado do nosso irmão ou da nossa irmã que é mais fraco que nós e dizer: você não vai cair, você não vai quebrar, ainda que você esteja desempregado, você não vai passar fome. Se eu não puder te ajudar, eu estarei aqui em oração intercedendo, mandar mensagem, ligar. Mas ademais, irmão, faça um esforço, vá pessoalmente visitar essa pessoa. Hoje em dia nós estamos com os contatos virtuais tão carentes de presença. Vá visitar, irmão, esse irmão, vai fazer a obra de Deus, vai encontrá-lo e dizer: eu estou aqui para te ouvir, sem nenhum juízo de valor. O que você quer dizer com isso, pastora? Chega lá, empresta seus ouvidos de mulher e homem de Deus e escuta antes de dar conselho. Porque tem pessoas que vêm na nossa casa muitas vezes visitar que você tem vontade de abrir a porta e mandar embora, porque elas chegam aqui com a solução para o seu problema. Elas não sabem o que você está passando, mas elas têm a solução. Elas nunca ouviram o que está acontecendo realmente com você, não conhece sua história, seu passado, mas ela já traçou o seu futuro. Ela sabe o que é melhor para você. Ela não te dá tempo para você falar, para você dialogar. Então, a visita, irmã, quando a gente vai fazer uma visita para fazer um encontro intercessório, um encontro de mediador, não tem como a gente mediar se a gente não sabe ouvir, irmão. A gente precisa saber ouvir, né? Então vamos ouvir esse irmão, vamos emprestar o nosso ouvido para ele, para que ele se sinta realmente apoiado, tá? E que nós façamos isso, irmão, na prática, enquanto nós pudermos e nós aguentarmos, porque é uma semente extremamente maravilhosa que nós estamos plantando no mundo espiritual, porque a Bíblia fala que nós vamos colher o que plantamos. Olha que maravilha, você chega lá, suporta o irmão, escuta tudo, sem juízo de valor. Se puder levar uma cesta, leva. Se puder levar um dinheiro, leva. Se não puder, não leva, mas vai lá, ora, chora junto, abraça. A Bíblia não mandou chorar junto? Chora junto, abraça, sem juízo de valor. Sem estar falando pro irmão que ele está na prova, que ele está em pecado. Não vá lá como amigo de Jó, entende, irmão? Vá lá com o coração aberto, deixando assim: ó Espírito Santo de Deus, que os meus sentimentos não intrometam nessa reunião, e que seja o Senhor que me use para dar suporte a esse meu irmão que eu estou aqui visitando. Nós devemos ser aquela pessoa, irmãos, que sinceramente a gente vê a pessoa no momento e a gente faça como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Aquilo que você quer que as pessoas façam com você, faça você primeiro. Amém? Vou contar uma história para vocês, para vocês entenderem a importância do suporte, do suportar uns aos outros. Um jogador negro, foi o primeiro negro a jogar uma liga principal nos Estados Unidos, naquele esporte, beisebol. E durante o jogo ele fez uma jogada errada, e a torcida levantou, e toda a torcida levantou e começou a vaiar ele. Veja, ele era o primeiro negro, era uma responsabilidade muito grande, já estar lá jogando como o primeiro negro. E aí ele faz algo errado, e uma multidão inteira levanta e começa a vaiar ele. Você imaginou o que passou na cabeça dele? Estão me vaiando por eu ser negro, porque eu errei os dois. E aí o que acontece? Um amigo dele, outro jogador, quando viu que todo mundo estava vaiando, levantou, saiu. Ele estava lá no meio de campo, né? O irmão sabe que o beisebol é um jogando um pedaço de bastão. É como se fosse a nossa bet aqui no Brasil, mais ou menos. Um bastão, e aí ele foi lá e abraçou esse rapaz negro e olhou para a multidão, tipo: eu apoio ele. Porque embora ele tenha errado o lance, ele não é um erro. E aquele jogador negro disse que se sentiu muito bem com aquele abraço, ele se sentiu acolhido, e aquilo mudou, foi um divisor de águas na vida dele, porque se não tivesse ninguém apoiando ele ali, irmão, com a multidão inteira vaiando,
Ele poderia ter se tornado algo pior lá na frente, desistido da sua carreira, desistido da luta, mas alguém levantou e suportou a vaia junto com ele, sem nenhum juízo de valor. E ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu se refazer. É isso que as Escrituras requerem de nós, que a gente vai lá e suporte, que a gente vai lá no meio da multidão, quando estiver vaiando o irmão, que a gente não se junte com a multidão para vaiar o irmão, mas que a gente abraça o irmão e olhe para a multidão. Ele errou, mas ele não é o erro. E eu continuo confiando no potencial dele. Continuando aqui com o versículo, né? Fala sobre suportar, erguer ou levar a carga um do outro, né? Que tem o sentido de suportar a carga. Vamos lá ler de novamente o versículo, né? Importante. Cadê o versículo? Leve os fardos pesados uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Depois Romanos 15, do 1 ao 3, né? Então, essa palavra, suportar, erguer ou levar a carga, nos dá o sentido de pegar a carga do irmão e remover a carga do irmão, literalmente. É aquela ideia de o irmão está carregando 10 quilos, ele não está dando conta, ele está caindo no caminho, mas 10 quilos para mim não é nada, eu vou lá e pego o irmão, daí que eu vou carregar esses 10 quilos para você. E se eu não conseguir carregar os 10 quilos sozinho, pega um pau e divide o quilo, 5 quilos vai ficar lá com a cavareta no meio, 5. Ajuda, irmão, bastante. É isso que nós queremos fazer. Será que a igreja do Senhor hoje faz isso, irmão? A igreja é suporte um dos outros? A igreja hoje auxilia? A igreja hoje faz um encontro de reconciliação, de união, ou ela faz o oposto? Devemos entender que a intercessão de Cristo, ela fez uma obra completa para que Deus, Jesus Cristo, né, que é Deus, nos reconciliasse com o Eterno. A obra dele é completa, né? E esta obra de intercessão de Cristo não é uma simples oração, é uma obra de intercessão, é um caminho que nós devemos trilhar. Não é? Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não. Para chegar a Deus, nós temos que passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Então, a obra intercessória do Senhor não foi uma simples oração, foi uma obra. Ele pavimentou um caminho entre a humanidade e Deus. Ele fez um caminho espiritual que reconciliaria o homem com Deus. Ou seja, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 6 ao 12, está escrito o seguinte: todos nós, tal como ovelhas, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre nós, ou seja, sobre ele a iniquidade de todos nós, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Trocando em miúdo, quando Deus olhou para o mundo, não tinha um justo sequer, mas ele, Cristo, tá? E o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Cristo, toda a nossa iniquidade, toda a nossa dor, toda a nossa iniquidade, os nossos pecados, tá? Tudo que nós fizemos que contrariava a vontade do Eterno foi colocado sobre Jesus Cristo na via crucis, né? Foi para que ele fosse morto por nós. E ele foi contado entre os transgressores. Jesus não fez nada, mas ele tinha que carregar os nossos pecados e mostrar que ele estava contado entre os transgressores por causa de mim e por causa de você. E muitas vezes a gente não consegue, irmão, olhar para o pecado do irmão e acreditar que aquele irmão merece misericórdia. Ô, irmão, porque o crente, irmão, Jesus tem que nos transformar. Porque tem alguns cristãos que é assim, a misericórdia para mim, que do Senhor se renova cada manhã, quando é para ele. Mas para o outro, né, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não é isso, irmão? Para mim, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Mas para o outro, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, irmão, não é assim que a Bíblia ensina, não. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido.
Quer dizer, aquilo que Evangelho de Mateus 7,12, aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Ora, se eu quero para mim as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, eu tenho que oferecer isso mesmo para o meu irmão. Agora, se eu desejo para o meu irmão um Deus de amor e de fogo consumidor, pensa em só uma coisa, meu querido. A Bíblia fala que com a mesma intensidade que você julgar, você será julgado. Que aquilo que você planta, você vai colher. Se você quer Deus de fogo para o irmão, toma cuidado. Quem vai receber isso é você. Isso é grave, irmão. Isso é sério. Não brinca com a palavra de Deus, não, irmão. Principalmente quando se refere nos filhos de Deus, na obra de Deus. Você pode não suportar aquele indivíduo que está no pecado, no lamaçal do pecado. Mas Jesus morreu por ele. Você pode achar nojento as pessoas que participam do movimento X ou Y. Mas você sabe que aquele nojento, o sangue de Jesus é por ele também. Comprou e resgatou ele também. Não foi só eu e você, não. Devemos encontrar com essas pessoas para levar Cristo e não para levar os nossos sentimentos de mágoa, de frustração, de julgamento, de desamor. Esses sentimentos nós temos que sujeitá-los a Cristo, nós temos que submetê-los à palavra de Deus. Por isso que eu peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, passe a conhecer as Escrituras, conhecer o seu Deus e prosseguir em conhecê-lo. É importante entendermos o que Deus quer de todos nós. Para que nós suportemos o irmão, sejamos suporte deles, a gente já não precisa mais de oração e jejum para Deus revelar isso, já está nas Escrituras. Eu não sei se eu vou levar a palavra, eu vou orar e vou buscar revelação. Não, irmão, já está nas Escrituras. Jesus já disse, ide. Já está lá, não precisa de mais revelação que essa. Então, meu querido, nós devemos suportar uns aos outros. Suportar como suporte, auxiliar o irmão a carregar a sua carga. E não é só auxiliar, ajudá-lo a desfazer essa carga. Se a gente pode ajudá-lo, porque, irmão, hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Jesus Cristo nunca esteve tão à porta como agora. Não vamos brincar de ser crente, vamos ser cristãos, porque crente, irmão, até o diabo é. A Bíblia fala que o diabo acredita tanto na palavra de Deus que ele chega a tremer de medo. E tem crente que não lê Bíblia e quando lê, usa de maneira equivocada, sem o menor temor. Coisa que nem o diabo faz, irmão. Que até ele teme a palavra de Deus. Vamos suportar os nossos irmãos em amor. Se você não consegue suportar em amor, na hora que você olhar para esse irmão, porque eu confesso, eu já precisei olhar para o irmão e pensar, aquele lá é o Senhor, eu vou ajudar ele com o Senhor. Por quê? Porque a pessoa me magoou tanto, aprontou tanto comigo, irmão, e depois ele me pediu ajuda, e eu como cristã, eu sabia que eu podia ajudar. E a Bíblia fala, se você pode fazer o bem e não faz, você já pecou. Então eu falei, eu sabia que eu podia ajudar, mas eu não tinha condição, humanamente falando, de ajudar. E eu falei, Senhor... Eu lembrei daquele versículo que fala assim, quando o Senhor esteve nu e eu não te vesti, Senhor. Quando o Senhor teve sede eu não te dei de beber. Eu lembrei disso na hora e falei, então tá, Jesus, eu vou lá ajudar. E eu vou estar lá. E todas as vezes, eu passei a madrugada na casa da pessoa, cuidando da febre, cuidando da possessão demoníaca, porque estava possesso o tempo todo, tinha que orar e repreender, colocando água, comida na boca da pessoa, dando remédio na hora certa. E todas as vezes que eu levava, irmão, o que a pessoa fez contra mim vinha na minha mente. E a raiva, eu experimentava ela novamente. E eu sou uma pessoa que experimenta, irmão. Não é no sentido de falar, que raivinha, não. Eu sinto tudo de novo. E eu pegava assim, Senhor, eu tô com raiva, eu quero ir embora. Aí eu lembrava, tive fome e não me deste de comer. Eu falei, então Jesus, esse remédio que eu tô levando pro Senhor. Estou preparando um remédio para Jesus. Eu falava isso o tempo todo na minha mente, porque senão eu não teria feito, não teria suportado a dor dessa pessoa, porque eu teria levado os meus sentimentos em conta e não a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance nesse dia. Que ele seja tremendo e maravilhoso para você. E que essa palavra que nós estamos aprendendo juntos, né? Porque a espada corta aqui, corta aí. Que o Senhor venha nos unir e que o nosso encontro final seja com o Senhor nas alturas, o nosso verdadeiro lar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.